Bom dia! Peço licença para estar em sua companhia, meu amigo, minha amiga, nesse dia 7 de agosto de 2021, diretamente dos estúdios aqui do Parque da Cidade. Mais uma vez nos encontramos para buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, para invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Por isso, desde já, nós pedimos: Espírito Santo, venha a nós. Espírito Santo, venha a nós. Quero viver, quero ser feliz com teu poder dentro de mim. Espírito Santo, vem em nós. Espírito Santo, flui em nós. Quero viver, quero ser feliz com teu poder dentro de mim. E como é bom, meu amigo, minha amiga, estarmos assim, sintonizados. Como é bom estarmos pertinho um do outro nessa manhã de sábado, aqui nos nossos estúdios naturais do Parque da Cidade, em São José dos Campos. E desde já nós pedimos que o Espírito Santo de Deus possa repousar em todos nós essa manhã, possa agir, possa se movimentar, possa nos presentear com a sua graça, com a sua presença, com sua força, com a sua luz, nos penetrando fortemente. É o que nós pedimos também pela nossa amiga Neucizir Moreira, que também já está sintonizada com a gente. Deus abençoe você, minha amiga, sua família. O Espírito Santo permaneça com você nesse sábado e durante todos os dias da sua vida, sempre te guardando, te iluminando, te conduzindo e te inspirando a viver. Nós precisamos dessa inspiração enquanto passamos aqui por essa vida, né? E hoje quero convidar você a pegar junto comigo o livro de Filipenses, que é uma das cartas de Paulo, apóstolo, à comunidade de Filipos, e que ele dá um grande ensinamento. Realmente ele nos traz uma grande revelação através dessa mensagem. Uma grande revelação, realmente. Porque aqui nós vamos tratar de assuntos muito sérios e às vezes não percebidos por nós. E por não ser percebido, nós não temos aquela consciência, aquele entendimento. Aí caminhamos ali de uma forma às vezes limitada na nossa vida, porque quanto mais a gente se abre, quanto mais nós conhecemos. Bom dia para André Araújo, o Marcos também com a gente já. Que Deus abençoe todos vocês nessa manhã. Que o Espírito Santo ilumine a vida, o coração. E como nós estamos falando, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus que está na Escritura, na carta de Paulo à comunidade de Filipos, diz o seguinte: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e se assemelhando aos homens. E humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobram todos os joelhos no céu, na terra, nos infernos, e todos proclamam para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Esse trecho, meu amigo, minha amiga, é algo assim de grandioso, porque vem demonstrar para nós que existem vários estados, várias camadas de vida. Nós aqui já experimentamos isso, né? Existem camadas de vida aqui. Tem a camada de vida dos minerais, as pedras e tudo mais. Tem a caminhada, tem a camada de vida
dos vegetais. Tem a camada de vida dos animais e tem a camada de vida humana, de nós, de mim e de você. São camadas, são estados de vida, e todos esses estados trazem em si toda uma dimensão de acontecimento ali. E essa dimensão de acontecimento que se distribui em cada camada, e nós não percebemos. Se você entrar, por exemplo, no reino mineral, você vai se deslumbrar diante dos feitos de todo o minério, né? Até começar, o que nós mais vemos, identificamos, é a pedra, né? Existem pedras maravilhosas em lugares que a gente jamais imaginaria que pudesse estar, com formatos diferenciados. Então é o mundo, é a realidade dos minerais. Tem a realidade dos vegetais. E aí nós entramos então naquilo que nós estamos avistando aqui, né? No parque. Toda a vegetação, tudo isso que compõe essa área, né? E aí se distribui, tem aí em cima uma série de coisas. Depois tem o reino animal, meu Deus do céu, que também se distribui de uma forma grandiosa, imensa. E depois tem nós, seres humanos, que vivemos em ciclos dentro da história da humanidade. A própria Terra tem o seu ciclo, vamos dizer lá os antigos, que nós já estamos na quinta forma de vida, porque outras anteriores foram destruídas. E, ou seja, nós estamos nos colocando e tomando uma pequena consciência da grandeza que é o fato de eu estar aqui. E como é bom, como é importante eu me conscientizar de tudo isso, porque isso vai dando uma abertura, uma compreensão maior, para que eu possa compreender, para que nós possamos compreender que essa vida aqui é um pedacinho dentro de um planetinha, dentro de um universo que é imenso, grandioso. Então, diante de tudo isso, o que eu preciso me conscientizar? O que é importante verdadeiramente eu me conscientizar? Eu e você. O que é o mais importante em tudo isso? Nós estamos aqui no meio de um monte de várias camadas, né? Acabamos de falar, estamos dentro de uma realidade. Então a pergunta é justamente essa, para mim e para você, meu amigo, minha amiga, né? O que é o mais importante? O que é o mais importante para nós, para mim e para você? É a parte espiritual, é claro. Porque ela é eterna, ela não se acaba. E é para lá que nós vamos. E não se sabe de onde nós viemos. Porque a gente não pode simplesmente radicalizar um pensamento dizendo, não, eu estava lá, né, com Deus e de repente vim aqui. Só que isso tem algo muito grande por detrás, né? O que nós sabemos de onde nós viemos está lá em Jeremias, capítulo 1. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do seu nascimento, eu já te havia consagrado. Então, nós sabemos isso. Agora, como isso aconteceu, a forma, há um mistério muito grande, há uma dimensão muito grande. E nós só podemos compreender como que por um espelho esse passado. Quando a gente fala assim, compreender por um espelho, o que significa isso? Que as nossas profecias são imperfeitas, como diz Paulo, e quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então, ou seja, as nossas profecias, as nossas falácias, as nossas análises, as nossas aberturas ao mundo espiritual, à revelação, são imperfeitos. Não é perfeito. Por quê? Porque nós estamos aqui no planeta Terra. E da onde veio Jesus? De uma dimensão eterna que nós acabamos de ler. Ele se humilhou 2 vezes. Ele se humilhou deixando a condição de ser Deus para se assemelhar ao homem. E depois se humilhou mais ainda, sendo obediente. Obediente a pequenez nossa, e aceitando ser a sua morte e morte de cruz pelas mãos dos homens. Ele aceitou, ele se humilhou, se entregando, se submetendo
Ele não precisava disso, né? Até mesmo para prender Jesus, se você pegar a Sagrada Escritura, você vai ver que ele teve que autorizar os soldados a prender. Os soldados chegaram, quem é Jesus? Ele falou, sou eu. Quando falou sou eu, diz a Escritura, todo mundo caiu de joelhos no chão. Ficaram prostrados ali. Aí ele teve que autorizar a todos a prendê-lo, devido ao seu nível de superioridade. E, poxa, Deus, né? É Deus, né? Ele falou, e aí, gente, eu tô aqui, ó. Vocês não vão me prender? Isso quis dizer o quê? Eu autorizo. Pode vir me prender. Aí a turma pegou Jesus e levou. Mas se ele não tivesse feito aquilo, estava todo mundo ali. Prostrado ali, aniquilado aí. Ele era o senhor da situação. Por quê? Devido ao patamar da estirpe dele. Ué, Deus. Então, veja bem, ele se humilhou duas vezes. Se humilhou deixando a condição divina, esse mundo eterno que nós não temos acesso. E para um anjo poder ver Deus, tem que um par de asas, como diz Isaías, tampar o rosto, né? Para ele não ser consumido pela potência que flui dali do trono, da grandeza de Deus infinita. Agora a gente vem com toda essa grandeza, essa infinidade, querer decifrar, querer apresentar uma tese, apresentar uma opinião de que o que eu estou falando é a verdade e que tudo aquilo lá é... Ou seja, não tem como você querer ser preciso, ser perfeito na sua palavra, na sua falácia, no seu argumento, na sua tese. Não tem como você ser perfeito nisso. Porque a palavra de Deus já diz, o próprio Paulo fala, as nossas profecias são imperfeitas. Por quê? Porque nós não estamos em igualdade com Deus, nós não temos plenitude de igualdade para poder enxergar o que é de verdade. Não, eu estive ali junto com Deus, estava do meu lado Deus, né? Então, no mesmo plano dele, eu olhei e vi tudo. Então, é assim, assim, assim. Não, não conseguimos chegar lá. Nós somos pequenos demais. E é por isso que Paulo, então, na sua sabedoria, fala que as nossas profecias são imperfeitas. Isso é bom porque nos chama à humildade, sabe? Você não se achar o bambambam, o grandalhão, o sábio, o inteligente, o supremo, o poderoso, porque você teve um pouquinho mais de conhecimento. Isso aí são pitadas de sal. Os doutorados, mestrados, absolutados e não sei o que lá, e que nós possamos fazer aqui. Precisamos manter, é por isso que o sábio Sócrates diz, eu sei que nada sei, né? Eu sei que nada sei, porque não tem como você saber, não tem como saber. Então, na verdade, meu amigo, minha amiga, houve aí toda uma dimensão de, até os teólogos, né, vão falar lá, que houve uma regressão da presença de Jesus em camadas, até ele chegar à nossa natureza humana, porque é muito grande, né? Jesus é muito grande, Deus é infinito e vem habitar num mundo pequenininho, redondo aqui. É como se eu, de repente, dando um exemplo assim bem grosso, né? Eu fosse lá no Rei das Formigas. Como é que eu, com esse meu tamanho, vou caber dentro do formigueiro? Eu tenho que regredir. Então essa regressão minha, até eu me assemelhar a uma formiga, ser um formigão lá. E aí, Zé Luiz? Fala aí, mano, sou o formigão. Até eu chegar nessa dimensão, existe uma regressão da minha natureza. Porque como é que eu, grandão, vou chegar e entrar num formigueiro que, né? Aqui no chão tem um monte aqui. Né? Como é que eu vou conseguir chegar a isso? Então eu tenho que regredir. Ué, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me situar, eu tenho que de alguma forma me colocar diante daquilo, meu amigo, minha amiga, para poder depois chegar lá no formigueiro. Aí eu chego lá no formigueiro e ainda tenho que aceitar que as formigas me coloquem na cruz lá e me matem lá. Olha, a comparação é muito grossa, é muito pequena, é muito limitada, mas para você situar o que foi Jesus deixar sua condição divina, se assemelhar a nós, se humilhando, é claro, regredindo, e além disso ainda assumir a condição de obedecer aquilo que ele se tornou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, essa é a dimensão. Então, houve ou não houve uma transição de Jesus lá do lado do Pai, à direita de Deus, e Jesus no meio de nós, caminhando aqui na terra.
Houve. É claro. E se houve um trabalho todo assim, essa adaptação da parte de Deus para conosco, será que de nós para com Ele não vai ser preciso uma adaptação? Nós vamos entrar no mundo eterno? Ué, nós estamos num mundo temporário aqui, de janeiro a dezembro, de 30 dias, de 24 horas, né? Estamos dentro de um tempo, passado, presente, futuro, eternidade, não tem tempo, já é eterno. Então quando a gente for para lá, e a gente vai para lá quando, você pergunta? Quando a gente morreu, meu Deus do céu. Quando você morrer, você vai para lá. Aí uns vão falar que está dormindo, né, a tese de algumas religiões, outros falam que está acordado. Aí a gente vê Elisa e Moisés que apareceram na transfiguração, mas eles não morreram. Aí entra uma série de coisas que já começa a fugir da nossa capacidade de compreender. Gente, a nossa mente ela é tão complicada, é que a gente não tem conhecimento disso, né? Que a nossa mente, ela não consegue, digamos assim, perceber uma coisa unida. A gente não consegue perceber a unidade das coisas. Se você for estudar a fundo o cérebro humano, o entendimento, a compreensão do ser humano, você vai chegar nisso aí. Entra no Google lá e mergulha para você ver. Nós, em tudo aquilo, a mente humana, ela divide. A mente humana, ela fraciona as coisas. A mente humana, ela não consegue compreender algo de forma única. Por quê? Por que a mente humana não consegue compreender uma coisa de forma única? Porque ela só vai compreender alguma coisa quando tem dois lados. Por exemplo, o frio e o quente. Como é que você vai saber que se tem o frio? Porque você teve o quente. Ué, se você nunca teve o frio, como é que você vai saber o quente? Então, tudo precisa ter os dois lados. E é nos dois lados que você tem a consciência. Nossa, isso aqui eu sinto dor. Aqui eu sinto prazer. Então, eu quero ficar com o prazer. Então a nossa mente, nós somos tão limitados em termos de compreensão, que a nossa mente, ela não consegue perceber nada na unidade. E tudo veio da unidade. Porque tudo estava em Deus. Então é algo assim que, se a gente for mergulhar, você vai começar a já não entender mais. Mas meu Deus, eu não estou entendendo. Então eu só estou dando um pequeno exemplo para que nós possamos seguir na nossa conversa aqui hoje cedo. Agora de manhã, né? Algumas pitadas para a gente compreender como a gente é. Então, ou seja, eu preciso começar a exercitar. Primeiramente é saber a verdade. A palavra de Deus é assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que eu não consigo enxergar nada de forma única, mas tudo eu tenho que dividir para eu compreender, então eu vou começar a enxergar a coisa de forma única, né? Todos somos filhos de Deus, todos somos um só. O amor é igual para todos. Eu não posso amar mais meu filho do que o meu próximo. Tem que amar igual. Mas, poxa, como é que eu vou compreender isso, né? Então aí entra toda uma dimensão de consciência, de experiência, de conscientização, de algo dentro de você. Eu só estou aqui dando elementos para você pensar, na verdade. Mas a decisão, o comportamento, o dia a dia, quem vai colocar isso tudo dentro é você, sou eu. É individual. Eu não tenho como fazer isso. É você só que pode fazer isso. Então, meu amigo, minha amiga, bom dia para Terezinha Félix, sempre nos acompanhando. Deus abençoe você, minha amiga. O Espírito Santo te ilumine. Também a Lenir Silva, que está aqui junto com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. A Neucizir, nós já cumprimentamos, né? E depois a gente vai seguindo. A Florinda Gabriel, lá de Pederneiras, Deus abençoe. Minhas amigas, meus amigos. Então, gente, na verdade, as nossas profecias são imperfeitas. Começou a entender agora?
Então, quanto mais eu mergulho no mundo espiritual, quanto mais eu mergulho nessa transição de que eu preciso me voltar ao mundo espiritual, que Ele que é o belo, Ele que é a porta para a eternidade, Ele que é o encanto, Ele que é algo que realmente é concreto, é real, que essa parte humana nossa ela é muito limitada. É muito limitada. Hoje mesmo encontrei com uma pessoa no ponto e lembrei de uma época que eu fazia programa de evangelização lá em Monteiro Lobato, uma cidade que tem aqui. E eu ia em Monteiro Lobato, tinha uma moça que fazia o programa junto comigo, ela e o marido, né? E de lá eu ia para o sítio deles, em Sapucaí-Mirim, e dormia lá no sítio, e ia para os montes orar com eles, não é? E ela tinha 20 e poucos anos, faleceu de leucemia e deixou 3 filhos, né? Uma menininha pequenininha de 3 anos, 2 adolescentes, né? E hoje eu perguntei, ela falou, nossa, a menininha já tá grande, né? Tá grande já e tal. Eu falei, meu Deus, eu voltei lá no passado, falei, puxa vida, o que é a vida, né? Você olha para trás, você vê toda uma história, né, de acontecimentos, e hoje você vê que a realidade é totalmente outra. Pois é, meu amigo, minha amiga, a nossa vida aqui é assim, ela é limitada, ela passa, as condições nossas mudam. Você hoje está bem de saúde, você pode andar, né? Eu com meus 55 aqui, né? Parecendo um jovem, mas joga mais 30 anos nas minhas costas, você vê se eu vou continuar desse jeito aqui, eu já vou estar mais, né? Um pouquinho baleado. Eu quero chegar igual o Ney Matogrosso, até descobri essa semana, ele está com 80 anos lá e está forte, cantando. Eu quero chegar assim, ó. O Espírito Santo me dê essa graça, para continuar pregando a palavra de Deus, né? Com 80, quero chegar lá. Ainda falta o quê? 25, 30... Falta 25 anos ainda, né? Tem mais 25 aí, tô na metade, né? Tô na metade. Mas para mim chegar até lá assim, eu preciso de graça de Deus trabalhando em mim. Eu preciso da influência do mundo espiritual e sobrenatural na minha parte física, me conservando, me protegendo, cuidando de mim, direcionando o meu interior, organizando os meus órgãos, fazendo que a energia dele seja sempre equilibrada, nenhum roube a energia do outro, e aquilo que é psicossomático em mim não se transforme em acidente de células, mas venha como mancha do corpo, né? Como aconteceu comigo, eu falei há pouco tempo atrás, né? Então, ou seja, nós precisamos desse cuidado, desse carinho de Deus, sabe, entrelaçando a sua graça em toda a parte física, porque senão a gente parte antes. Senão a gente parte antes daqui. Então, e esse mundo ele é limitado. Então, o que é o mais importante, que é a porta para tudo, é o mundo espiritual. E é aonde a humanidade está realmente em dívida consigo mesmo. A humanidade está assim, porque a humanidade ela não cresceu. O que cresceu foi a tecnologia. O que cresceu foi toda a parte de elétrica, essas coisas de computador, de essas dimensões de 5G, de tudo. São tudo coisas de elétrica. O ser humano não, ele está regredindo. O ser humano hoje, ele mata por prazer e não para se alimentar. Então ele está no nível abaixo do animal, quando age assim. Então o ser humano ele está em regressão. Então o ser humano está desenvolvendo. Os líderes do mundo, eles não estão preocupados com o desenvolvimento humano da pessoa. Eles estão preocupados com o desenvolvimento tecnológico, com o poder, com o dinheiro, com essas coisas terrenas que vão passar. Você pode ter, ontem mesmo vi um empresário dando uma entrevista lá, que foi pego lá para os bandidos, ele falou que adianta o dinheiro na hora? Na hora sua vida está na mão deles. Agora, quem que vai proteger você, meu amigo, minha amiga, os seus caminhos, quem vai proteger os seus caminhos é o espiritual, é o sobrenatural. Então a gente se volta só para a matéria, só para o mundo externo, só para as coisas materiais, humanas, se esquece que a gente tem que se abrir ao mundo espiritual. Nós damos mais preferência em gastar o nosso tempo, gastar a nossa vida em buscar coisas humanas, esquecemos que nós precisamos nos envolver com as coisas espirituais, servir o Senhor. Gente, é no caminho, é no servir o Senhor que eu vou adquirindo toda essa graça, todas essas bênçãos para a minha vida.
Porque Deus não veio para me servir, assim como se Ele fosse o empregado e eu fosse o patrão. Eu dou ordem, Senhor, eu estou doente, vem me curar. Senhor, estou precisando de dinheiro, vem me ajudar. Senhor, estou precisando disso. Não, não é assim, é o contrário. É o contrário. Deus é que é Deus, sabe? Então nós precisamos parar e nos conscientizar disso, mas conscientizar para valer mesmo, e começar a ter, a partir dessa conscientização, passos dados na nossa vida, para que a gente se volte para o mundo humano, o mundo espiritual, o mundo da alma. Essa é a grande beleza, porque é isso que vai realmente nos sustentar, porque senão você, se voltar só ao humano, você terá às vezes toda a condição financeira humana, mas você vai ter um vazio dentro da sua alma, porque Deus é tão sábio que Ele já criou em nós uma necessidade dEle. Você pode ter certeza, coloca uma pessoa no meio de uma natureza e faz, digamos assim, vamos supor que pudesse fazer, né? Apaga tudo da memória dela, tudo. Deixa vazia a memória dela. Como se fosse um pendrive novo, né? E aí você conecta na natureza e larga lá. Você vai ver depois de um tempo você passar lá, você não está olhando para o alto e falando com Deus. Porque isso já está em nós. Essa chama que arde, que chama a gente a olhar para o que está acima, para aquele que é o autor de tudo, para Deus, para tocar no Senhor, para experimentar o Senhor, para ter um relacionamento com o Senhor. Por isso, meu amigo, minha amiga, que nós, quando nos voltamos só à matéria, a gente fica só preocupado, sabe, com as coisas terrenas, nós só estamos perdendo. Nós só estamos perdendo. E é por isso que nós precisamos nos preparar para a gente entrar no lado de lá. Porque também a nossa chegada na eternidade, depois da morte, estou falando da minha morte, da sua morte, quando a gente morrer, nós seremos levados a uma outra dimensão. E você e eu não podemos chegar nessa dimensão como um peixe fora d'água. Você viveu a vida inteira, né? As pessoas vivem a vida inteira só no plano humano, físico, terreno, externo, material. Aí ela não experimenta, ela não põe a outra parte dela, que é a espiritual, em movimento, em contato, em atividade, para que possa desenvolver, crescer, para que possa se conscientizar, para que possa, sabe, ter essa experiência de diálogo, de intimidade. A pessoa fica neutra na parte espiritual, só vive a parte humana, ela morre. Ela morre, vai chegar lá na eternidade, vai se sentir igual um peixe fora d'água. Ela vai chegar lá, não tenho carro aqui, dinheiro, aplicações, né? Poxa, subordinados. Não, é outro nível. É outro nível. É o espiritual. É o espiritual. E se nós chegarmos como um peixe fora d'água lá, você não vai entrar no negócio. Não tem jeito. Como é que você vai chegar com um peixe fora d'água na eternidade e já entrar participando da eternidade? Não. Se Jesus, para chegar aqui, ele se humilhou, ele teve que, como falamos no início, vir se adaptando até a nossa pequenez. Quando nós subimos para a eternidade, nós temos que estar abertos a adaptar a superioridade. Agora, você nunca voltou para isso, só pensou na matéria, só nas coisas aqui externas, você vai chegar lá igual um peixe fora d'água e vai precisar de uma adaptação. E essa adaptação lá, ela é apresentada para nós na história com vários nomes, mas é a mesma coisa, que é o tal estado de purificação. A palavra de Deus para o cristianismo é apresentado assim. Olha, eu vou dar alguns trechos para você. Primeiro trecho:
Mateus 12, 31. O pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste século e nem no século futuro. Ué, então vai ter perdão no século futuro? É uma interrogação para você pensar. Está na palavra de Deus, pega lá. Mateus 12, 31. Quer outra passagem? Lucas 12, 45. Alguns serão açoitados com muitos golpes e outros serão açoitados com poucos golpes quando entrar na eternidade. Está lá. Lucas 12, 45. Quer mais? Tem um monte lá. Só peguei 2 pontos para você compreender que nós precisamos, quando chegar lá, nós temos que se adaptar àquela realidade. E se você chega como um peixe fora d'água, você vai ter que preparar toda a sua natureza eterna para a adaptação, para penetrar esse mundo e ali que eu já não sei como é que vai ser. Até a porta para entrar na eternidade, Jesus deixou para nós muitas coisas, para a gente compreender. Ah, essa eu quero entrar. Essa aqui, como é que é o negócio, menina? Vamos lá. A Terezinha Félix, vamos lá. Ô José Luiz, você não vai viver até 80 anos, mas até 100 anos ou mais com esse sorriso lindo, com essa paz, porque você nos transmite Deus, está sempre com você e sua família, você e sua família te abençoando. Obrigado. E aí ela continua, obrigado. Vamos ver aqui, meu amigo. Minha amiga, olha, sinceramente, ô Terezinha, Deus queira que eu chegue 100, mas eu quero chegar forte. Eu não quero chegar marchando, não, porque chegar marchando já não tem mais jeito de você falar de Deus, né? Então tem que chegar bem. Obrigado, viu, pelo carinho, pela atenção. Obrigado pelo seu desejo, que eu possa ter vida longa. Eu peço ao Senhor que possa realizar isso, porque eu tenho essa chama, né, que arde dentro de mim, de ser uma pessoa a transmitir a palavra de Deus, de levar a boa nova de Jesus. E Deus tem me dado a graça para isso, graças a Deus. Tem tido compaixão, misericórdia de mim e tem me ajudado, né, com 99%, 1% é só o meu sim. Então eu agradeço a Deus pelo Espírito Santo, por tudo isso, né? E que você também, minha amiga, possa ter vida longa, Deus possa abençoar muito você, sua família, seus dias, né? E você possa se tornar também uma grande evangelizadora dentro daquilo que é o chamado que Deus tem para você. Todos nós temos o nosso chamado para servir o Senhor. Todos nós temos. E isso é importante para nós porque é através desse chamado que nós dizemos sim e vamos começando então a servir o Senhor, que nós vamos começando a desenvolver a nossa parte espiritual. Para quando a gente chegar lá na transição, né, quando morrer e chegar lá, a gente chega lá e não se sinta um peixe fora d'água, né? A gente não se sinta um peixe fora d'água. Nós possamos chegar lá, né, na eternidade, e é claro, nós iremos nos deslumbrar diante daquilo, mas as pequenas experiências que nós fomos tendo no servir o Senhor, no caminhar com Deus, em estar com o Senhor, tudo isso que nós hoje estamos vivendo espiritualmente, isso serão pequenas referências que a gente vai se firmar. Opa, eu estou no céu, né? Estou na eternidade. Nossa, eu estou aqui no mundo espiritual. Jesus está para cá, ô glória. Aonde eu posso achar esse homem, né? Aonde eu posso olhar ele, como é que funciona aqui? Porque eu já tive lá, já toquei, já experimentei, eu já chorei, eu já entrei em êxtase, eu já entrei em uma dimensão grande de tocar em Deus, Deus já me tocou, eu já pude ouvir a voz do Espírito Santo. Então isso tudo são referências que nós vamos ter para a gente chegar na eternidade. Agora, se você não tem nada, purificação nele. Purificação nele. Ele tem que se adaptar. Agora, como é que essa adaptação? A Igreja Católica, do qual eu faço parte, né? Ela vai dizer que é purgatório, que é o nome. Estado de purificação. Os antigos, eles vão dar outros nomes. Outras religiões vão dar outros nomes. Mas se você for colocar um resumo geral dentro da nossa profecia imperfeita, que nós já abordamos isso, nós iremos compreender que nós temos que se adaptar para entrar lá. Se Jesus
deixou a sua condição divina, se humilhou, e depois se humilhou mais ainda, para semelhar a nós. Imagina nós quando fomos subir para a eternidade. Por isso que eu volto a dizer aquilo que nós falamos no começo: o mais importante para a minha vida, para a nossa vida, meu amigo, minha amiga, é a disposição, é a abertura ao mundo espiritual. Ao mundo espiritual. Isso ninguém está desenvolvendo. Esse papo de que eu sou um líder, mas tenho do meu lado um homem de Deus que me orienta, mas na hora do comportamento você vê que não tem nada de Deus no comportamento da pessoa? Como é que tem aquele líder, ele tem do lado dele um homem de Deus que instrui ele, e na hora dele se comportar, ele não faz nada de acordo com o que Deus quer? Então aquele líder que está do lado dele está comendo bola, não é? Está comendo bola. Mas eu sou um líder, eu sou um representante da sociedade, tenho do meu lado um homem de Deus que me orienta. Mas poxa, o homem de Deus orienta você então a deixar o povo sofrer, ao preço das coisas subir, de forma desproporcional, as pessoas sofrendo, sendo humilhadas, e Deus está feliz com isso então? Então, tem alguma coisa errada. Esse homem de Deus não está cumprindo o papel dele, de orientar. E se ele está cumprindo, o líder lá está dizendo, dando as costas, que nem Saul fez, e perdeu o trono por causa disso. Perdeu o trono por causa disso. Porque ele quis fazer o que ele queria e não o que o profeta Samuel falou para ele. Saul, Deus quer que você faça isso. Ele não fez. Aí passou um tempo, num outro episódio, Samuel falou: Saul era o rei, Samuel o representante de Deus, o profeta. Samuel falou: vai por aqui. Ele falou: não, arranca o trono dele, dá para o Davi. Dá para o Davi o trono. Porque ele não merece ter trono. Trono para quê? Para quê? Povo o que é? É escravo? É gado? Como canta lá o Zé Ramalho? Nós somos gado? Aqui? Ser humano é gado? Senhor, eu quero te louvar porque eu sou um homem de Deus, eu sou espiritual, e todo o povo que eu lidero são gados. São gados que eu uso eles para tirar carne, para tirar carne, né, para botar eu lá na liderança, e depois eu mando matar todo mundo. Não. Tem alguma coisa errada aí, meu. Desculpa a franqueza, mas nós temos carência de líderes que sejam voltados ao mundo espiritual. Porque se fosse voltados ao mundo espiritual, com certeza a grande quantia, e é enorme a quantia de dinheiro que entra no nosso país, ela seria direcionada para cuidar do povo, e não para distribuir isso, para poder fazer articulações, sabe? Para que possa um ali ter mais condições de gastar na sua campanha do ano que vem, e daí vai. Eu não quero entrar nesse lado, que já é o outro lado do negócio. Então procure, meu amigo, ano que vem, na hora de você escolher lá o seu candidato, veja se ele é uma pessoa aberta ao mundo espiritual. Porque ele, se for aberto ao mundo humano, terreno, não sei o que pode acontecer. Será que vai ter mudança? Então é preciso alguém que tenha um coração bom e seja voltado ao amor ao próximo. Essa é a regra, essa é a instituição da palavra política, que foi dita lá atrás por Aristóteles, que a política é um instrumento para trazer ao indivíduo e à coletividade a alegria, a felicidade. Ou seja, para a pessoa e para a população da cidade. Do contrário, esse blá 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 todo que tem por aí, esses conchavos, essas coisinhas todas, por que não fazem CPI para combater a violência? Do jeito que está aí. Por que não se faz CPI para fazer uma arrecadação, para que todo mundo tenha direito a comer o pão de cada dia? Para isso não tem CPI. Não é? Agora CPI, para ficar no blá blá blá, aqueles blá 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 lá, com coisas, sabe, que não tem nada que vai beneficiar diretamente a pessoa ali no dia a dia dela, é blá blá blá. Me desculpa,
É blá blá blá. Por isso que eu volto a dizer para você, o que é o mais importante para mim e para você? O mundo espiritual. Porque esse mundo todo que a gente vive aqui, vai passar, uma hora você parte daqui, filho. Você não vai ficar aqui mais. Mas e aí? Aí você vai entrar, vai dar de cara com o mundo espiritual. E aí você não tem noção nenhuma, você chega lá e vai sentir um peixe fora d'água. Aí vai precisar se adaptar. Agora, se essa adaptação para você poder entrar na vida eterna, para participar lá, ela for regada pelo sofrimento, se Jesus se humilhou, se humilhar não é gostoso, é? Você acha que é gostoso se humilhar? Quem acha que é gostoso? Levanta a mão, né? Ninguém vai gostar. Ninguém gosta de se humilhar. Jesus se humilhou. Se humilhou sendo o quê? Homem, se assemelhando a nós. E foi gostoso isso para ele? Não foi não. Ué, se humilhar é gostoso? E aí se humilhou mais ainda, tendo que obedecer o homem para mandar ele para uma cruz. Aonde fala isso? Filipenses capítulo 2, versículo 6. Não sou eu que estou falando, é o que está na palavra de Deus. Nós só estamos analisando a palavra de Deus. Não foi gostoso. Ele teve que se humilhar. Agora, para mim chegar lá e entrar na eternidade, né, se eu não me voltei a Deus em nada aqui, eu vou chegar lá e vou entrar bonitinho, gostoso. Ai, pode vir, fulano. Vem aqui para o céu, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Ó. Ah, você não vai precisar se humilhar, não, sofrimento, para com isso. Aqui no céu não tem sofrimento. Ah, aí a palavra de Deus vem, você será açoitado com muitos golpes. Agora no açoite a gente já tem aquela imagem, né? A pessoa com o chicote na mão, o outro de costas e o caboclo mandando chicotado em cima. Não é esse açoite. Por favor, não vamos humanizar a eternidade. Não vamos humanizar os conceitos espirituais. Quando se fala de açoite na eternidade, é outra coisa. É uma adaptação sua, do seu eu, que é alma, espírito, para você poder frequentar e viver eternamente nas regiões celestiais. Nós humanizamos muito, a gente acha que o céu é igual à terra, né? E aqui tem carro, tem árvore, tem isso. Não, é outro esquema, filho. Por favor. É outro esquema, minha amiga. Por isso que a gente não consegue compreender, porque a gente é muito humano para compreender aquilo que é espiritual. Aí Paulo vai falar para nós, volta a dizer, que as nossas profecias são imperfeitas. Quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então, você vai se adaptar para entrar na eternidade com golpes em você, com sofrimentos. Com sofrimento. E não sou eu quem está falando isso, é a palavra de Deus. Bom dia para Alice Sossai, Maria de Fátima Terra, né? Que Deus abençoe a todos que estão com a gente aqui. Você compreende, meu amigo, você compreende, minha amiga, o teor da situação? Aí na próxima live lá no Instagram, nós vamos falar a respeito do cão. Como é que era o cão para o povo antigo? O cão era sinônimo de guardião e companheiro. Só que isso é lá no Instagram, porque a nossa live aqui já está encerrando, né? Então a gente deixa um pouquinho para ir lá continuar para conversar lá com a galera de lá. Mas o que eu quero deixar claro para você, meu amigo, minha amiga, é que nós precisamos ter consciência de que o melhor para a nossa vida aqui, a começar aqui, depois adentrar nas regiões eternas, é o mundo espiritual, é relacionado à nossa alma. Nós não estamos aqui só para nos envolver com matéria. Nós não estamos aqui para nos envolver com matéria. Nós estamos aqui para passarmos por essa vida, termos aqui as nossas experiências, mas também ter em nós a experiência do mundo espiritual. A nossa alma precisa participar da nossa vida humana. E nós não podemos separar isso. Agora, a decisão é sua. Você quer ou não entrar nessa dimensão espiritual, quer continuar só na matéria, sabe, só nas coisas externas, só no mundão, né, como a turma fala, a opção é sua. O recado Deus veio trazer para nós, nos chamando a atenção.
Por isso pedimos ao Espírito Santo nessa manhã que venha trabalhar no nosso coração, na nossa vida, em todo o nosso ser e nos ensinar concretamente a dar os passos aqui, para podermos, aí sim, chegar lá, quando a gente chegar a olhar a eternidade, opa, tô sabendo o que é aqui, tô sabendo aonde eu tô sabendo um pouquinho como é que funciona. Isso já vai te dar uma alavancada muito boa para você poder dar sequência lá nesse caminho, que é um caminho que somente quem sabe é quem está lá. Nunca ninguém chegou lá, voltou e falou, né? O próprio Elias e Moisés, quando apareceram no Monte da Transfiguração para Jesus, eles não ficaram falando como é que é lá. Eles vieram lá para viver aquele momento lá e não veio contar nada de lá. Então é um segredo que nós só podemos experimentar quando nós adentrarmos lá. Fique com Deus, querido, fique com Deus, querida. Estou indo embora, a gente volta de novo. Acredito que sábado que vem. Caso dê, a gente vem na quarta de novo fazer a nossa live aqui no Face, mas caso não dê, o nosso compromisso volta no sábado a partir das 7h30, 7:45, com mais uma live aqui no Facebook, no sabadão. Fique em paz, um forte abraço e não se esqueça, divulgue o nosso trabalho para que outras pessoas possam conhecer a beleza, o encanto da vida eterna, daquilo que são maravilhas espirituais. Fique com Deus, forte abraço e um abraço a todos que estiveram com a gente também, a nossa amiga Antônia Honorato, que entrou agora aqui, também temos a Maria Merces, que Deus abençoe ela, toda a sua vida, todos os seus caminhos. Aqui não tem como eu ver mais, porque acontecem umas coisas no meu aparelho que só Deus na causa. Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui que eu não falei. Pedindo que o Espírito Santo possa abençoar, visitar, acompanhar. Andréia Araújo, que o Espírito Santo te ilumine, minha amiga. Deus abençoe sua vida. Forte abraço, a gente volta então sabadão ou se der quarta-feira. Tchau, tchau.